Vamos ler hoje capítulo 4 de Romanos. Vamos começar no versículo 4 hoje, 4 até o 8. Romanos 4, a partir do 4. Hoje vamos ler o capítulo 4 inteiro, comecinho do 5. E vamos encerrar o assunto que começamos semana passada. Versículo 4 do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, diz assim: ora, o salário do homem que trabalha, que faz obras, não é considerado como favor, mas é como dívida. Todavia, aquele que não realiza obras, mas confia no Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Quando ele diz como são felizes aqueles e aquelas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Palavra de Deus. Só isso para começarmos. Mas hoje eu preciso confirmar com vocês algumas coisas que eu já disse, ou algo que eu disse para vocês aqui, e tenho dito desde sempre que nós estamos lendo a palavra de Deus, porque nós vamos entendê-la, A palavra de Deus é algo que, se nós não entendemos, é complicado, e assim, nós ouvimos tanta coisa indevida falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e as pessoas têm uma certa dificuldade, porque a palavra de Deus, ela é uma construção inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus inspira pessoas, mas essa construção ela é feita junto com pessoas a partir dos contextos de vida das pessoas. Então, quando você lê a Bíblia, você encontra, lógico, o Senhor, a vontade de Deus, o que Deus tem para as nossas vidas, mas você encontra ali aquilo que as pessoas estão vivendo e aquilo que reflete também os contextos de vida, como assim, elas escreveram com aquilo que elas tinham à mão. Nós já falamos isso aqui. E, por exemplo, sobretudo reflete no texto os enfrentamentos que eles estavam tendo naquele momento ali. Portanto, nós precisamos ler e estudar a palavra de Deus. Quer dizer, esse nosso esforço de quarta-feira aqui é isso. Entendendo, quando nós lemos, onde é que está a vontade de Deus, o que é que Deus inspirou, o que é que Deus espera, o que Deus quer nos passar com aquilo, e obviamente encontrar ali o contexto de vida das pessoas envolvidas naquela revelação. Quando Deus se revela na tua vida, Deus fez um milagre na tua vida. Você vai testemunhar esse milagre, você vai usar tudo que você, a sua compreensão, a sua língua, a sua fala, a sua maneira de revelar e de mostrar, de contar aquele milagre. Quer dizer, esse testemunho é a palavra de Deus, ok? Então, com essa intenção, nós vamos retomar hoje, para encerrar, a construção de Paulo sobre justificação. Nós começamos isso semana passada, isso é muito importante, é um dado fundamental na nossa caminhada com Deus. Nós vamos hoje encerrar esse assunto. Paulo continua um pouco, e nós já vimos que Paulo fez uma leitura bem afinada da justificação pela fé, Mas eu quero enquadrar aqui o contexto, não só de Paulo, mas outros, para entender as motivações da construção desse texto e desse conceito de justiça para Paulo. Justificação pela fé. Quer dizer, isso é importante que nós entendamos isso muito bem. Paulo vai afirmar categoricamente que ninguém se justifica diante de Deus através das obras, mas pela fé. Isso é claro, nós já lemos isso, não tem dúvida. Semana passada nós tentamos entender aquilo que Paulo chama de obras e aquilo que Paulo chama de fé. Isso é importante, porque as leituras que as pessoas fizeram, sobretudo do apóstolo Paulo, sobre ser movido por fé e não por obras, infelizmente, e aqui eu estou falando da igreja evangélica, a igreja protestante em si, diz que tem fé, mas não faz nada por ninguém, porque as obras não salvam, então não precisa fazer nada. E aqui nós temos um problema que vai um pouco de conta com aquilo que Jesus nos deixou. Então, a fé que justifica para Paulo é a fé de Abraão. Ele foi claro nisso quando ele diz, quer dizer, ele usou o exemplo de Abraão, que no momento de murmuração dentro da sua tenda, ele reconheceu que na verdade ele não era nada diante da soberania de Deus. E assim, a Bíblia diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, Isso que está lá escrito em Gênesis 15. E é isso que Paulo vai retomar aqui e gerou certas discussões na Bíblia que nós vamos entender hoje. Isso é muito importante, quer dizer, Abraão reconheceu a sua pequeneza e creu no Senhor, e aí Paulo vai insistir nisso. E toda essa insistência de Paulo em dizer que tudo vem da fé, não é à toa.
Nós vamos entender isso hoje, então vamos fundamentar isso hoje para você, e por mais que isso seja estudado, não sei se é bom, não sei quem gosta de estudar aqui, mas não precisa entender isso, né? A questão é que o ex-judeu Paulo, né, eu já falei isso aqui, eu vou repetir, está confrontando ali no seu ministério o quê? Os pregadores judaizantes que vêm de Jerusalém. Quando ele sai dos lugares, esses pregadores vinham e afirmavam que a justiça de Deus estava na lei. E a lei seria, então, qual que é a questão? Todo homem, toda mulher para eles, que por seu próprio esforço se empenhasse em obedecer à lei, seria justificado diante de Deus. Quer dizer, Paulo não usa Abraão à toa. Ele está discutindo aqui com os judeus. Quer dizer, essa é a questão do contexto que motivou Paulo para definir toda a sua teologia da justificação pela fé. Esse enfrentamento que ele está tendo ali. Por isso, ele é tão enfático. E é importante entender, porque, volto a insistir, essas leituras posteriores sobre Paulo, sobretudo nós vamos entender, já falamos um pouco, influenciada por Lutero, vai fazer o quê? Levou a imaginar que apenas uma fé sentada, sem nenhum envolvimento ou nenhum compromisso com o mundo, seria capaz de nos justificar. E eu não sei se é isso que Paulo pensava. Não sei se é exatamente isso que a Bíblia diz. Quer dizer, mas por que Paulo era tão enfático e insistia nesse tema da justificação pela fé? Bom, primeiro por causa desse enfrentamento que ele tinha com o seu ministério dos judeus, dizendo que você tinha coisas para fazer que ia te justificar diante de Deus, sobretudo obedecendo a lei. Quer dizer, agora, na Bíblia tem uma outra questão, e tem um outro lado. E é importante que a gente entenda. No domingo, por exemplo, quem esteve aqui no culto, viu que foi lido aqui no culto Tiago 2, né? Quem é Tiago? Irmão de Jesus, que tem a sua carta na Bíblia. E Tiago, que nós lemos aqui, dizendo uma outra coisa sobre isso. Porque Tiago já pensa a partir de outro contexto. Para você entender como os contextos influenciam. Ele falava a partir de Jerusalém. Vamos entender um pouco do contexto de Tiago. Ele é o pastor da igreja de Jerusalém. Assim, para Tiago, a fé sem obras é morta. Então, nós lemos aqui para Tiago 2, a partir do 13, mas alguém dirá, ele escreveu, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Não exclui a fé, mas pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios acreditam e tremem por isso. Quer dizer, costuma-se aqui, eu vou tentar entender isso com vocês, na teologia as pessoas diziam isso, parece que havia uma certa intriga entre Paulo e Tiago. Mas se você estuda bastante a Bíblia, você entende, eu gosto de pensar assim, eu prefiro pensar assim, que os dois se complementam, eles não se negam. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Quer dizer, veja, para Tiago é claro que essa fé inativa de quem não faz nada serve para quê? Não serve para nada. Isso para ele é muito claro. E por isso ele diz, insensato. Está escrito aí. Certificar-se de que a fé sem obras é inútil, você quer que eu te mostre? Ele vai dizer. E ele vai falar assim, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar de Deus? Ele pergunta. Quer dizer, ele está sendo movido pelo quê? Ele está fazendo. Veja, parece que Tiago leu a carta de Paulo aos Romanos. Parece, dá a impressão. Quando ele escreve isso, parece que ele leu. E ele está contrapondo ao apóstolo Paulo. Porque Paulo falou o quê? Abraão creu em Deus e por isso foi justificado. E Tiago está dizendo assim, tá bom, sim, mas depois Abraão não foi obedecer a Deus. Quer dizer, ele está dizendo, ele não ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Quer dizer, para Tiago a fé sem fazer nada não serve para nada. Quer dizer, é um pouco, tudo bem, mas precisa fazer algo com essa fé. Quer dizer, porque Abraão creu, mas depois foi fazer o que Deus mandou. Quer dizer, não é porque eu criei, sentei e não faço nada. Nós temos uma vida de obediência a Deus. Nós temos uma vida fazendo aquilo que Deus espera de nós. Então, e ele vai dizer mais, Tiago. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estão atuando juntas. Uma coisa não existe sem outra. E a fé é aperfeiçoada pelas obras. Tem um caminho aqui a ser percorrido. E ele diz assim, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada também por obras, mas não só pela fé. Ele está querendo dizer o que aqui? Não precisa de fé? Não. É só por obras? Não, ele está dizendo, precisa de fé, mas a fé simplesmente sem a ação não serve para nada. Percebe isso aqui? Isso eu preciso entender, porque a gente precisa desconstruir esse discurso que é horrível. Quer dizer, Tiago está sendo claro e dizendo que uma coisa sem a outra não existe. Quer dizer, por que será? Bom, para Tiago, diferente de Paulo,
Por que ele faz essa questão de enfatizar a importância de fazer algo para ser um homem ou uma mulher justa diante de Deus? Diferente de Paulo. Bom, se Paulo enfrentava os pregadores judaizantes dizendo que o esforço humano de cumprir a lei poderia justificá-los, Tiago já convivia com um contexto de profunda exclusão e injustiça. Era diferente. É importante que você diga, que você entenda que quando Paulo, nesse momento que ele escreveu a sua carta aqui, a igreja de Jerusalém vivia um momento muito complicado e as pessoas lá estavam passando fome. Nós vamos estudar isso aqui durante esse ano. As pessoas lá da igreja estavam passando fome. Quer dizer, e aí para Tiago era muito importante que as pessoas que tinham fé se levantassem e fossem fazer alguma coisa. Porque as pessoas estão morrendo de fome. Vocês estão entendendo o contexto que está por trás dos textos? Porque às vezes a gente fala uma coisa, a Bíblia se nega. A Bíblia não se nega. Nós temos que entender e ler com esses olhos do Espírito. Quer dizer, por isso ele diz, se você encontrar alguém passando fome, o que adianta você orar por ele? Você adianta orar, Deus te acompanha na mão, se você não fizer nada por ele? Por que Tiago diz tudo isso? Por causa do contexto que ele estava vivendo. São outros enfrentamentos. Então veja, são dois contextos que inspiram os textos. Quem estava certo? Paulo ou Tiago? Porque a gente faz essa confusão. Particularmente eu prefiro pensar que não tem nada certo ou errado. Na Bíblia não tem nada que está aqui que é à toa. Vou tentar dizer que isso não tinha que estar aqui. Nada que está aqui é à toa. E assim são duas possibilidades que estão na Bíblia. Por exemplo, observe que as duas leituras são formadas a partir dos contextos em que os servos de Deus enfrentavam. Se as duas estão na Bíblia, as duas são importantes para mim e para você, tem que nos conduzir. Então, vamos ter que entender hoje. Quer dizer, gosto de até concordar com o que o Tiago diz, porque Tiago diz que uma coisa complementa a outra. Uma coisa completa a outra, uma coisa não existe sem a outra. E o texto aqui que nós usamos, na tradição nossa protestante sobretudo, que foi construído desde o século XVI, para fundamentar a nossa teologia da salvação pela fé e não por obras, qual que é? É Efésios 2, que nós já lemos aqui também. Porque Efésios 2 fala exatamente disso, é esse texto que fundamenta toda a nossa teologia que os doutrinadores fizeram. Mas lá em Efésios 2 também confirma o que o Tiago está dizendo aqui. Vou ler para vocês. Efésios 2, do 8 ao 10. Presta atenção aqui. Que são verdades que não se excluem. Nós costumamos separar para nós só o que interessa. O que não interessa a gente encosta. A gente lê só o versículo que nos faz bem. O que não faz a gente deixa de lado. Mas Efésios 2 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. E aí vai dizer assim, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para o quê? Para fazermos boas obras, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Percebe que Efésios concorda com o Tiago? Uma coisa não exclui a outra. Paulo é muito enfático em excluir, por quê? Porque aquela leitura judaica que estava pregando nas igrejas que ele fundou, era muito forte, e ele quer desconstruir aquilo. Quer dizer, nós temos que contemplar isso, nós temos que ler a Bíblia como um todo. Percebe aqui o problema? Então, quer dizer, a Bíblia Sagrada não diz que nós temos que dizer que nós temos fé e sentar e não fazer nada. Porque é um pouco o que a igreja faz hoje, sim ou não? Eu fico triste com essas igrejas evangélicas aí, que do jeito que a pessoa entra, ela sai, porque ninguém está nem aí para ninguém. Nem um abraço, um michuruca a pessoa recebe. Eu creio no Senhor, grande, bela roba. Não faz nada por ninguém, quer dizer, a Bíblia não diz isso, muito pelo contrário. Mas por que é que a igreja evangélica assumiu esse discurso, que eu diria, tão colérico, quanto a essa possibilidade de se levantar e ajudar os outros? Porque isso é obra e não salva. Por quê? Por que a gente é tão... Por que fica esse discursinho de papagaio dizendo que obras não salvam ninguém? Por quê? Por isso que não adianta ficar destruindo cesta básica. Essa bobagem, cara, alimento é bobagem, não serve. As igrejas nem cesta básica distribuem. Por quê? Quer dizer, por que é que nós temos igrejas milionárias que não têm compromisso com a necessidade de ninguém? Isso é um absurdo no reino de Deus. Tanto dinheiro, milhões e milhões e milhões, e as pessoas passando fome, às vezes dentro da igreja. Por quê? Bom, nós falamos semana passada do Lutero, lembra? Que o Lutero, no tempo dele, não tinha a Bíblia, as pessoas não tinham a Bíblia, só tinham a Bíblia em latim, que nem padre lia. Os padres não liam a Bíblia, eles não sabiam ler. E o Lutero faz o quê? A grande obra dele, ele traduz a Bíblia, a primeira tradução da Bíblia consistente é dele. E aí, nós vemos que, quando o Lutero traduziu a Bíblia em Romanos, na sua tradução, ele acrescentou uma palavra lá que não estava no texto grego, ele acrescentou a palavra somente. Nós vimos isso lá. Quando o
Lutero traduziu Paulo em Romanos 3:28, Paulo diz o quê? De fato, sabemos que o homem é justificado pela fé. E Lutero colocou somente, e não por obras. Paulo diz, nós sabemos que o homem é justificado pela fé e não por obras. Lutero falou, sabemos que o homem é justificado somente pela fé e não por obras. Ele colocou esse somente aí, quer dizer, toda a construção do discurso protestante, que nós somos justificados somente pela fé e não por obras, vem daí. E é daí que surge essa igreja descompromissada com o reino de Deus. Com todo respeito ao Lutero, ele é um grande cara e não justifica também, porque não é o que ele queria. Ele nunca quis isso. Mas vamos entender por quê. Por que o Lutero enfatizou tanto essa questão do somente pela fé e não por mais nada? Bom, a questão, mais uma vez, é o contexto dele. Vou explicar para vocês aqui, para você entender como isso influencia o texto. Quando Lutero traduziu a Bíblia, ele estava numa batalha faraônica contra o Papa e a Igreja Católica. Quem esteve aqui conosco no último curso, não lembro, a gente assistiu o filme dele, né? Por quê? Porque a Igreja Católica estava pregando que todos, inclusive os mais pobres, poderiam comprar a sua salvação com moedas que jogassem no gasofilácio. Dizia o Torquemada, o inquisidor lá de Roma, que quando uma moeda caía no gasofilácio, uma alma entrava no paraíso. Quer dizer, é contra isso que o Lutero, quer dizer, a igreja está pregando. Lembra que eu assisti no filme aqui? Pois é. A Igreja Católica estava precisando de dinheiro e ela criou a doutrina das indulgências. O que eram as indulgências? As pessoas podiam comprar a sua salvação com dinheiro, elas podiam, a obra. Imagina Lutero vendo tudo isso, a revolta dele, diga-se de passagem, contra esse absurdo da igreja, e uma revolta mais que justificada. É o pano de fundo que fez ele afirmar e enfatizar que nada daquilo que as pessoas estavam dizendo justificava ninguém diante de Deus, somente a fé. Por isso que ele foi tão enfático. Sabe como o contexto aqui é importante para a gente entender? Então nós vemos que eles enfrentam, os três servos de Deus aqui, os contextos que eles estavam vivendo, possibilitaram as suas leituras sobre a justiça que serve para Deus. Você precisa ser justo diante de Deus, senão não tem salvação para você. Se nós não formos justos diante de Deus, não tem nada de Deus para nós. Tudo começa com justificação. Mas como é que nós vamos ser justos? Nós temos que entender, então, isso, por isso nós estamos estudando. Nós temos que ser justos, quer dizer, nós temos que compreender aqui os contextos, né? Porque para Paulo, cada um enfatiza um aspecto. Paulo enfrentava o legalismo judaico, então não era a lei, mas era a fé. Obras para Paulo é essa cumprir a lei. Enfrentando esse legalismo. Lutero enfrentava a pregação, vamos dizer assim, da grana, do merecimento católico, e somente pela fé, uma fé que não se compra, não tem dinheiro, não é obra, não, é somente a fé. Tiago enfrentava a fome, e por isso ele vai dizer que você ter fé é dizer que acredita, mas se não tentar fazer alguma coisa, não serve para nós, mas e para nós? Nós vamos dar uma de papagaio e sentar e falar assim, a obra não salva ninguém, não precisa fazer nada, é isso que vamos fazer? Essa é a igreja que nós queremos construir diante do Senhor? Essa é a justiça que o Senhor espera ver em nós? Quer dizer, e nós? Como é que nós vivemos tudo isso? Como é que nós buscamos ser justos diante dos olhos de Deus? Isso é uma pergunta que você tem que fazer, porque eu preciso fazer. Tem gente que não participa de nada, que não faz nada, que é um bom assistente, senta e assiste o culto. Quer dizer para você, cuidado, esse não é o plano que te justifica. Se não te justifica, não te salva. Isso é muito importante. E se não salva, você sabe, nós não vamos acabar bem. E eu não estou ameaçando não, tá? Pode ficar sossegado. Mas e nós? Aí eu vou insistir em Tiago, porque uma coisa não elimina a outra. Nós temos que tomar todo cuidado, por isso todas estão na Bíblia. Desculpa, Efésios já disse também, não somos justificados pelas obras. Sim, não somos mesmo. Por quê? Ora, ele diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Não por obras, porque não pode ser por nós mesmos. Porque não é a nossa obra, não somos nós que fazemos. É para que ninguém comece a achar que merece alguma coisa de Deus mais do que os outros. Por isso não é considerado. Não somos justificados por nada que nós fazemos. Afinal, tudo que nós estamos e fazemos é tão pouquinho. Quem estava aqui domingo? É tão mirrado, é tão nada. Querido, imagina diante do Deus que criou todo o universo. Imagina diante da soberania do Senhor. Nós somos o quê? Tão nada. A Bíblia diz que a nossa justiça pessoal para Deus é como um trapo de imundície. Você sabe o que é um trapo de imundície naquele tempo? É um absorvente íntimo de mulher. Isso é a nossa justiça para Deus. Nada.
um bando de sujeira. E eu quero que você entenda isso, quer dizer, por isso o primeiro passo que nós damos para buscar comunhão com Deus e buscar a justiça de Deus é a fé, sem dúvida. Mas eu quero que você entenda esse caminho hoje. Portanto, que você construa. E nós já meditamos, a nossa fé não pode ser uma fé de palavras, não pode ser uma fé de dizer, não pode ser uma fé morta, mas é uma fé que nos faz sair do nosso lugar e nos envolver com o quê? Com a justiça do reino de Deus. Por isso, ultimamente, o Espírito Santo tem insistido conosco. Domingo nós falamos disso, sobre essa questão. Afinal, o Senhor tem uma obra a ser realizada. E se nós, os que cremos, os que queremos ser justos diante de Deus, se nós sentarmos e não fazermos nada, como é que vai ter justiça no mundo? Como é que nós vamos acontecer alguma coisa? Como é que nós vamos fazer as obras maiores que Jesus disse que nós faríamos? Se nós estamos sentados sem fazer nada por ninguém, porque nós temos fé. Então, uma coisa não justifica a outra. Não se trata, portanto, desse sentar e achar que vai cair tudo do céu. Ai, mas eu não sou desse mundo, pastor, eu só estou aqui de passagem. Eu sou um cidadão do céu. Eu falei, glória a Deus por isso. Eu fico feliz pela sua vida. Mas eu ainda tenho que comer muito arroz e feijão para chegar no céu. Eu tenho muita coisa para fazer aqui. O Senhor espera muita coisa de nós. Não se trata de crer que existe um Deus que não espera. Não, Deus sim. Nós temos que saber, nos dá tudo de graça. Por isso Ele nos alcançou e nos salvou sem que nós fizéssemos nada. O que é que você fez para Deus te salvar? Fez o quê? Nada. Aqui está. Somente nós ouvimos o seu chamado e começamos a crer e aceitamos. Mas é exatamente porque nós cremos que nós vamos nos levantar e ir lá fazer o que Deus espera de nós. É o Abraão que o Tiago falou aqui. O Senhor pediu, nós vamos fazer. Quer dizer, as boas obras que o Senhor preparou para nos aperfeiçoar como seus filhos e suas filhas. Então é muito importante esse compromisso. Pastor, é isso que eu vou pulsar? Não. Você vai pulsar se você for um instrumento de Deus. Eu quero que você tome posse disso hoje. Porque, como eu disse, Paulo enfatizava um aspecto. E para Paulo a questão mais importante é a fé. Mas veja, não qualquer fé, Paulo vai dizer. Não é a fé que assim, eu acredito. E daí que você acredita? Não é só isso. Quer dizer, lembra no início. E Paulo falou aqui, ora, o salário do homem que trabalha, quem que aqui trabalha? O salário do homem que faz as obras não é considerado um favor, mas é uma dívida. Nós lemos hoje, versículo 4. Alguém que faz alguma coisa, alguma obra, quer receber pelo que fez, sim ou não? A gente não costuma trabalhar de graça, costuma? Mas lá no céu tem. E para ir para lá aqui também tem. Quem faz alguma coisa quer receber algo pelo que fez. Então, diante de Deus, veja, as obras não são medidas, mas são necessárias. Deus não nos mede pela nossa capacidade de fazer alguma coisa, mesmo porque nós não podemos fazer nada sem Ele. Quem faz é Ele, é isso que Paulo vai dizer aqui. Não somos nós. Por isso que não é por obras. E é isso que você precisa entender aqui. Elas não são medidas para nós, porque ninguém pode se vangloriar do que fez. O que nós fazemos para Deus é nada. Nós fazemos, presta atenção aqui, o que nós fazemos para Deus só pode e só recebe se nós fizermos de graça. O que é isso? É fazer sem esperar nada em troco. Porque senão ele não recebe. Por isso que não pode ser por obras. Mas não significa que eu tenho que fazer nada. Tem que fazer o quê? Tem que fazer o que ele espera de mim. Eu tenho que ser um instrumento do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Ele tem que dizer, vai, você tem que ir. Ele tem que dizer, intercede, você tem que interceder. Ele tem que dizer, ajuda, você tem que ajudar. Dê essa tabela, você tem que dar. Mas quem está dando sou eu? Não, não é obra tua. É o Espírito Santo de Deus que está fazendo. Porque com você não faz nada. Ou faz? Ai, que bonzinho. Faz nada. Todavia, aquele que não realiza a obra, mas confia no Deus que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Vamos entender isso aqui. Porque nessa fala de Paulo, está claro que não há algo que nós fazemos, por nós, sozinhos. Quer dizer, porque nós não podemos simplesmente achar que nós vamos fazer alguma coisa por nós mesmos, nem uma obra do nosso esforço sozinho, que nós seremos bons diante de Deus. Não existe isso em nós. Nós não seremos justificados. Nós temos que fazer tudo como diz Paulo aqui, confiando que é Ele que faz através de nós. Aqui está o problema. Porque se eu começo a confiar que eu estou fazendo, a tal da obra, o que acontece? Eu começo a me vangloriar. Então eu não posso me vangloriar, então eu não vou fazer nada. Não, infeliz. Vai fazer sim. Mas saiba, não é você que faz. A obra não é sua, não é você que abençoa, não é você que abraça, não é você que ora, não é você que intercede, não é você que oferece o Senhor, não é você que ajuda a alimentar, é o Senhor através de você. Porque não tem que ter glória aqui, porque a única glória é dele. E aqui está a questão para Paulo. E por isso, Paulo aqui diz que aquele que é aquela que não aceita fazer por si mesmo, porque quem faz por si mesmo não faz de graça,
mas que é um salário, considera uma dívida, ao invés de achar que somos nós que fazemos, nós precisamos confiar que não somos nós que fazemos nada, mas que confiamos inteiramente no Deus, que é o único que tem poder de fazer alguma coisa e que quer fazer através de nós. Ele escolheu. Glória a Deus, que honra! Ai, que eu sou honrado porque Deus me escolheu. Não esquece isso. Não é você que faz. A capacidade não é sua. Quem te deu esse dom aí? Foi você? Você canta tão bem, quem te deu? Foi você? De onde veio o seu talento? De onde veio a sua capacidade? De onde veio a tua força? De onde veio esse corpo aí que você tem? Da onde? Você ganhou de quem? Não somos nós. Nesse contexto não existem obras. Isso é uma fé que nos torna justos diante de Deus. Quer dizer, Abraão se diminuiu e creu no Senhor. E creu no quê? Acredito em Deus. Como é que é Deus? O que Abraão creu? Ele creu nas promessas que Deus tinha feito para ele. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, larga a tua família, a tua tenda e vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Quer dizer, Deus fez promessas para Abraão. Você vai ser pai de uma grande nação, eu vou te dar uma descendência. E Abraão creu nas promessas de Deus. Assim ele foi obedecer ao que Deus pediu, ao Deus que tudo pode. Quer dizer, nós também não fazemos nada para Deus achando que é por nós mesmos, que nós merecemos alguma coisa, porque senão nós vamos querer receber o nosso pagamento. E assim nós fazemos o quê? Nós confiamos no Deus que vem e nos faz promessas e quer trabalhar e agir através de nós. Aqui está uma coisa que é fé, que nós não fazemos a menor ideia do que é, mas você tem que saber o que é. Você é movido por fé, por quê? Porque eu fui na igreja, eu fui uma palavra, Deus fez uma promessa ao meu respeito e eu sei que Ele vai cumprir. Eu sei, eu caminho na segunda-feira com essa convicção: Deus vai me abençoar, eu sei que Deus vai fazer por mim. Por quê? Porque Ele prometeu, e eu creio. Isso é fé. Você está vendo? Não. É impossível. Mas eu creio porque Ele prometeu. Se Deus prometeu, eu acredito. Nós temos que entender o que é isso. Essa é a questão de Abraão. Quer dizer, nós também não fazemos nada assim. Nós confiamos no Deus que quer fazer. Nós confiamos no Deus que é o único que pode fazer alguma coisa. Nós confiamos que se não for Ele, se não for com Ele, nós não vamos fazer nada. Aqui está o problema dessa fé que justifica. Porque não adianta dizer que acredita, que tem fé, que glória a Deus, que aleluia, que vai na igreja e segunda-feira vai fazer as coisas que você acha, vai estar deprimido, inseguro, ansioso, achando que... Por quê? Você está confiando em Deus, não está confiando em você mesmo. Que fé é essa? É uma fé que não justifica ninguém. Não tem justiça nisso. Você não está reconhecendo. E isso que nós precisamos entender aqui, porque o contrário é começar a achar que Deus até precisa de nós, às vezes, né? Tem gente por aí que acha que Deus precisa, quer dizer, já acha que a gente é alguma coisa. Agora veja, por essa razão, para Deus só serve se nós começarmos a entender que tudo que Deus faz, o coração de Deus é movido pela dimensão da graça. Aqui entra a questão da graça fundamental, que também é difícil para nós no mundo que nós vivemos. Para Deus não tem pagamento, para Deus não tem dívida, porque tudo é feito na dimensão da graça, tudo é de graça. Você está lascado quando você vem para a igreja. Vai ganhar nada, é de graça. Então vou fazer. Então, desculpa, tem que fazer sem esperar retorno. Tem que fazer sem esperar pagamento. E aí você precisa entender aqui, Paulo, e nós, se somos justos diante dele, precisamos também ser movidos por essa graça. E aí Paulo vai usar um trecho, um versículo do Salmo 51, que é atribuído a Davi, no momento que ele pecou com Betsaba lá, e Davi falou algo que é muito feliz, um homem ou uma mulher que tem os seus pecados perdoados por Deus de graça. Quer dizer, eu não merecia, eu fiz uma grande bobagem, o Senhor me perdoou. Como assim? Quer dizer, essa pessoa é uma pessoa feliz. Quer dizer, o Salmo diz: como são felizes aqueles e aquelas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Paulo reproduziu: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Caminho de felicidade. Quer dizer, como nós somos, eu e você, felizes, porque nós tivemos os nossos pecados perdoados pelo quê? Pela graça de Deus. O que é que eu fiz para ser merecedor desse perdão? Nada. Eu fiz alguma obra? Não. Quando nós reconhecemos o Senhor, quando nós confessamos o Senhor, nós aceitamos o seu sacrifício, os nossos pecados são automaticamente, a Bíblia diz, perdoados. Como se Deus pegasse eles e jogasse no meio do mar. No mar do esquecimento. Deus não lembra das nossas transgressões. Deus apaga tudo que nós somos. Ele perdoa completamente. Por quê? Porque Ele quer que uma nova vida comece.
sem esse peso da culpa. Eu conheço gente que está na igreja há 50 anos e ainda carrega peso de culpa do que fez no passado. Cadê a justiça? Não muda de vida porque o trauma continua mandando, porque não recebeu o perdão de Deus até hoje e continua caminhando, carregando. Cadê meu amigo? Ele está arrastando corrente, né? Pela vida fora. Por quê? Deus já perdoou, mas a pessoa não se perdoa. Quer dizer, quando nós vamos diante do Senhor, nós sem merecermos, sem fazer nada. Aliás, a gente até hoje não merece. Então por que Ele nos perdoou? Porque Ele é movido pela graça. E assim é esse coração maravilhoso de Deus, que não fica esperando a gente fazer nada. Por isso que não tem obra que nos justifica. Não tem o que nós fazemos. Mesmo porque para Deus nós não fazemos. É Ele que faz através de nós. Porque a nossa obra é horrível. Tudo que nós fazemos não serve. Por isso que não tem obra, percebe? Ele vem e deseja só nos perdoar. Ele quer nos salvar. Tem algo no coração de Deus, Ele quer nos salvar. E nós somos aqui felizes sim. Por quê? Porque perdoados e perdoados por Ele, nós descobrimos a verdadeira felicidade que você ouviu aqui domingo. Que tem muito mais felicidade em dar do que receber. Dar e não esperar um pagamento por nada. A gente só faz as coisas na igreja porque a gente vai ganhar um bombom de volta. Querido, vamos na igreja comigo, mas eu ganho o que com isso? Eu vou dar o meu dízimo porque eu quero ficar rico. Querido, não faça isso. Cadê a graça? Deus só recebe a oferta de um coração bondoso e gracioso. Vocês gostam de ler aqui em 2 João capítulo 9. Tudo que você lê de oferta na igreja é dado de um bom coração grato que não espera retorno. Como é que assim você vem aqui dar o seu dízimo e você vai ganhar 10 vezes mais? Que conversa mole é essa? Que discurso do capeta é esse que o pessoal tomou posse? Isso não existe na graça de Deus. E nós temos que compreender isso em nome de Jesus, porque isso aqui é fonte de felicidade para mim e para você. Amém? Amém. Mas veja o verso 9. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Nós já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, foi antes, Paulo vai dizer. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que veio pela fé dele, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles, e é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. É importante que se diga que todo esse discurso de Paulo doido sobre circuncisão e circuncisão aqui, é por quê? Porque essa é a grande pregação dos judaizantes. Olha, vocês se converteram a Jesus, vocês só serão salvos se se circuncidarem, porque só os judeus serão salvos. Essa é a pregação deles. E ele vai bater firme nisso. Não tem circuncidado, não tem judeu, não tem nada disso não. Ele continua dizendo que não existe nenhuma pertença, nem um mérito humano que nos justifique. Não tem essa medida para Deus. Não é pela lei, não é pelo que faz, não é por nenhum direito de herança. Veja, o contexto aqui então de Paulo, enfrentando essa oposição judaica, ele vai insistir em Abraão, dizendo que os judeus consideravam o seu pai. Paulo diz, ele não é pai de vocês não. Ele não é pai dos judeus, ele é o pai de todos e todos que creem, judeu ou não. Porque a medida é essa fé. Que você sabe o que é, não é a fé que acredita, não, a fé. Fé que caminha. Afinal, o que importa para Deus é a fé dos que reconhecem quem são de verdade e confiam inteiramente que sem Deus a vida não vai chegar em lugar nenhum, e confiam inteiramente nas promessas que Ele fez a nosso respeito e na nossa vida. Isso é fé. Então, resumo aqui uma coisa para você. Fé é o quê? É confiar na promessa que Deus fez a teu respeito. É saber que, independente das circunstâncias que você está vivendo, elas vão se cumprir. Eu não sei, já foi feita alguma promessa a teu respeito? Glória a Deus. Você já ouviu uma promessa de Deus a teu respeito? Amém. Mas fé é ser movido por isso aí. Eu não faço porque eu creio, eu faço porque Ele disse que vai acontecer e eu creio. Eu creio no que Ele prometeu. Isso para Paulo é fé. E veja o versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas foi mediante a justiça que vem pela fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem nenhum valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé,
Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, porque ele é o pai de todos nós. Né? Observe isso aqui, observe o que eu já disse para você. Paulo prega contra esse discurso desses judaizantes assim. Não é a lei que justifica, que é o que eles pregavam. Não é a circuncisão que faz você se salvar, que é o que eles pregavam. É o que? A confiança em Deus. Veja, se a lei é que justifica, se os que dizem que obedecem à lei serão salvos, a fé não serve para nada. É isso que Paulo diz aqui. A promessa fica anulada. Tudo que Deus fez e falou não serve para nada. Porque o mérito é teu. Nós sabemos que sem isso nós não temos nada com Deus. E por isso recebemos a promessa da graça de Deus, garantida a todos e todas, não somente judeus, todos e todas que têm a fé de Abraão. Entende como esse capítulo 15 de Gênesis é importante? Que tem a fé de Abraão. E por isso, ele não é pai somente de judeus, ele é pai de todos nós que temos a fé de Abraão. Todos nós que reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de Deus, e vamos lá olhar para a grandiosidade dele e obedecer o que ele tem para nossas vidas. Essa é a fé de Abraão, movido por essa promessa do que você não está vendo, porque Abraão não viu filho nenhum, mas ele foi lá e ele falou, tá, vai acontecer, Deus falou, vai acontecer, e por isso ele foi acreditado como justiça. Essa fé, essa é a medida de Deus. Amém? Amém. Versículo 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. E Deus que dá a vida, o Deus que dá a vida aos mortos e que chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, ele não era nada, ele reconhece. Ele já estava com quase 100 anos, Paulo fala, e também a sua mulher não tinha vitalidade, ela era estéril. Mesmo assim, ele não duvidou, mas foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Por isso que Abraão creu. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Em consequência, isso lhe foi também acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado como justiça, não foi escrito para ele só, mas para nós, a quem Deus acreditará justiça para nós. Nós quem? Que cremos naquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, mas Deus o justificou, o ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Que maravilhoso. Paulo vai fazer uma ponte agora aqui entre Abraão, o justificado, e nós, eu e você. Olha que maravilhoso isso aqui. O Deus da vida, o Deus que traz, eu acho isso lindo, o Deus que traz da morte para a vida, que chama a existência o que não existe, chamou e fez promessas a Abraão, e ele creu nas promessas do Senhor, e por isso ele se tornou pai de muitas nações. A promessa se cumpriu, ele teve um filho, e ele realmente foi pai de muitas nações. Quer dizer, ele creu, e Deus prometeu, e ele que assim seria toda a sua descendência, quer dizer, seria. E apesar de tudo em sua volta, dizendo para ele não acreditar, capítulo 15 ele está dizendo, nossa, o meu empregado vai ser herdeiro de tudo, eu não tenho filho, apesar de tudo à sua volta, dizer, ele já está velho, a sua mulher está estéril, ele está fraco, ele não tem condições humanas, precisa do quê? Precisa do milagre de Deus. Isso é fé. Eu não consigo por mim mesmo, eu não vou fazer, mas com o Senhor eu vou. Isso é fé. Ele já contra toda a falta de possibilidade, não vendo nada, contra tudo e contra todos. Mesmo assim, depois que foi desafiado por Deus a sair da sua tenda, ele creu que o Senhor era poderoso para cumprir todas as suas promessas, inclusive que ele seria sim pai, e ele foi. Isso aqui é maravilhoso, isso é muito bom. E por que creu na promessa de Deus, diz Paulo aqui? Ele fortaleceu a sua fé. Percebe aqui no que nós temos que acreditar? Você não acredita no nada. Fé é um firme fundamento que você ainda não viu, mas vai ver. Por quê? Porque ele já prometeu. Ou não? Amém. Você não está vendo, mas você vai ver. Por que vai ver? Porque Jesus Cristo já veio e ele prometeu que você veria, você teria salvo, você teria a vida que você tem. Amém. Nós não estamos vendo, mas nós sabemos que nós teremos. Por quê? Porque ele prometeu.
Não é por nada, não vem do nada. Isso é importante que você entenda. Ele fortaleceu a sua fé e por isso se tornou o quê? Justificado, justo aos olhos de Deus. Eu não sei se você quer. Então, essa fé nas promessas de Deus é o que foi acreditado como justiça. É o que fez Abraão se aproximar de Deus. E não só para ele, mas para todos nós. Paulo vai dizer para todos nós que cremos nas promessas que Deus nos fez. Eu quando vejo vocês assim, tipo, com a gilete no pulso, arrancando os cabelos, doido, que não sabe o que faz, desesperado, querendo pular da janela. Aí eu falo assim, mas Deus não falou, irmão? Mas Deus não disse. Disse, mas não acredito. Porque se ele disse, você tem fé, você espera assim ou não? Eu estou falando de Abraão aqui, eu estou falando de você. Tem Abraão aqui nessa noite? Amém. Ele disse, então eu acredito, eu espero nele, ué. Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças e não se derrubam não, ou não? O Senhor prometeu, ele vai cumprir. Quer dizer, você precisa entender que nós temos as promessas, e que Ele nos deu o Seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, e assim nós cremos que Ele é Deus, Ele é o Deus da vida, e por isso Ele fez Jesus ressuscitar dos mortos, e se nós cremos nele, nós seremos também justificados por Ele. Essa justiça que serve para Deus, esse é o caminho que Paulo traça para nos tornar justos aos olhos de Deus. Isso é justificação. Vem aqui na igreja, tem um apelo, chora. Você aceita, você ora, eu aceito Jesus e tal, vai lá, desce as águas e tal, mas estou justificado. Seus pecados acabaram de ser perdoados, ok, mas justificação, ser justo aos olhos de Deus, passa por essa fé. Ah, porque eu vou fazer? Não sabe o que você vai fazer. Mas você tem que ter esse desprendimento. Isso é muito importante. A promessa é de Deus para todos e todas que creem, mas só quem crê toma posse da promessa. Você não toma posse do que Deus falou que vai ser a tua casa. Você não toma posse do que Deus falou que vai ser o teu casamento. Você não toma posse do que Deus falou que vai ser a tua vida financeira. Se você não crê nas promessas que Ele fez, sim ou não? Só toma posse quem crê na promessa que foi feita. Quem não tem fé no Deus que chama a existência que não existe, ouve a promessa, mas não toma posse e não crê no Deus que prometeu. E assim não tem justificação. Está claro isso ou não? Não tem justificado. Quer dizer, para Paulo, na base de tudo está a fé. Tudo começa com fé mesmo. Porque o caminho, e eu disse aqui para você, a justificação é o primeiro passo da nossa salvação. Eu sou salvo porque eu vou na igreja presbiteriana. Não. Eu sou salvo porque eu vou na igreja presbiteriana. Não, esquece isso. O que começa para a nossa salvação é um negócio chamado justificação. Nós vamos entender nas nossas leituras que depois da justificação vem um monte de outras coisas. Né? Vamos aprender isso, em nome de Jesus. Mas começa com a justificação. A justiça é a primeira possibilidade de quê? De participar da vida do Cristo ressurreto. Jesus tem uma vida para você, uma vida liberta, uma vida transformada, uma vida completa, cadeias quebradas, tá? Mas para você viver essa vida, começa com a justiça que Deus espera ver em você. Abraão creu na promessa de Deus que Deus daria um filho. Agora veja a ponte. Nós cremos na promessa do Senhor de que assim como Ele ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo dos mortos e Ele vive, nós também ressuscitaremos e viveremos com Ele em glória. Aleluia. Glória a Deus. Você que crê nisso, meus irmãos? Se nós estamos fazendo o que aqui? Paulo vai dizer depois, se nós não cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, a nossa fé é nada, a nossa pregação não serve para nada, a nossa vida com Deus não é nada. Nós temos que crer nisso, Ele vive, e é isso que nos move. Isso é muito importante, querido. Em nome de Jesus, primeiro vem as promessas de Deus. Antes de você merecer alguma coisa, você estava lá atolado na lama como eu estava, Deus fez promessas a teu respeito. Deus te alcançou, sim ou não? Amém. E Ele fez promessas a teu respeito. Deus tem promessas para todos. Primeiro vem elas, e depois vem o quê? A fé. De crer no que Deus prometeu. Eu não estou vendo, mas Ele disse que vai, eu creio. Eu não vou ver, Pai, eu creio. Eu vou porque eu creio. E se nós cremos, nós nos rendemos e temos nossos pecados perdoados. E por isso, nós saímos de nós vamos praticar as boas obras que o Senhor preparou para aqueles que vivem a vida do Cristo ressurreto, preparado por nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. E eu quero encerrar, porque eu já estou falando demais hoje, lendo Romanos 5, os primeiros 5 versículos, só para encerrar aqui, que é importante isso. E diz assim, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
por meio de quem nós obtivemos acesso pela fé a essa graça que agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos orgulhamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Lindo isso. O grande sinal que mostra que você é um homem ou uma mulher justificada, sabe o que é? Que você tem paz com Deus. Paz com Deus. A gente vive em luta com Deus, né? É batalha, né? Batalha espiritual, batalha não sei o que. Então, vou mandar vocês para a Rússia, para a Ucrânia, pelo amor de Deus. O grande sinal que nós somos homens e mulheres justificados é que nós temos paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo, a quem nós obedecemos, isso nos faz ter acesso à graça de Deus. Jesus é o caminho, só Ele. É só crendo no que Ele fez. Observe que justiça e salvação aqui não é um projeto para quando você morrer. Aí eu estou aqui vivendo essa minha luta, quando eu morrer eu vou para a glória e lá. Não! Nós temos que viver justiça agora. Porque nós temos que ter paz com Deus agora. Aqui hoje, nessa noite. Nós temos que ter comunhão com Deus agora. Não é para quando a gente estiver na glória. Na glória é uma moleza. Eu quero saber agora. Lá é fácil. E por isso, nós temos que buscar viver a partir do que Jesus nos ensina agora. Tem alguém aqui que quer viver em paz com Deus? Amém. Agora. O projeto de Deus é para você agora. Porque se você viveu agora, você vai merecer viver depois com o Senhor. Isso que você tem que entender. A justiça de Deus, que precisa ser vista em nós, e que é ela que nos coloca diante da graça de Deus. Essa é a nova vida que Jesus tem para nos dar. Justificados, abrindo a boca e o Senhor nos ouvindo, abrindo a boca e vendo que o Senhor vai sim nos alcançar, falando, mas como é que aconteceu isso? Meu Deus, isso é um milagre. É milagre sim, porque um homem ou mulher de Deus justo diante do Senhor vê milagres acontecendo em nome de Jesus. Essa é a nova vida. Paulo diz, esta graça no qual agora estamos firmes e nós nos gloriamos, nos orgulhamos da esperança da glória de Deus. É quando vivemos a justiça de Deus que nós alcançaremos a graça de Deus, e essa graça que nos fortalece e nos dá esperança de que é na glória que estaremos com Ele, e glória a Deus por isso. De onde vem essa esperança? De que eu não vou morrer, a morte não tem como. É dessa esperança que eu tenho, fortalecida pela graça de Deus, que eu busco quando eu busco a justiça de Deus. Tribulações existem? Mas veja, nós aprendemos, não são motivos para o nosso desânimo. Problema tem? Você não pode desanimar, ao contrário, Paulo diz, tribulações tem que ser motivo do nosso orgulho. Não o orgulho de você achar que você vai enfrentar e vai vencer porque você orgulhou, não, mas é orgulho de que as tribulações fazem com que você seja uma mulher perseverante. Por que você fala, mas esse marido desgraçado que morreu, né? Por que essa dor de cabeça? Por que essa luta? Por quê? Porque Deus quer te ensinar perseverança. Porque só perseverantes, presta atenção assim, quem é perseverante é aprovado por Deus, Paulo diz. Quem desiste facilmente, quem abre mão, Deus não aprova, é um coração aprovado. Ele aprova um caráter que não desiste diante do primeiro problema, mas persevera. E tudo isso produz em nós o quê? Esperança. E esperança jamais nos decepciona, Paulo diz, pelo contrário, porque a nossa esperança, que nós servimos aqui, neste lugar, a um Deus que jamais nos abandona. Todos os dias Ele vem e derrama o seu Espírito sobre nós. Essa é a nossa esperança. Você não está sozinho, você não está sozinha, você não enfrenta nada sozinho. O Senhor vem todos os dias e põe sobre você o seu Espírito maravilhoso para te ajudar. Amém. Essa é a nossa esperança. Nós temos nós, meu irmão. Aleluia. Veja, tribulação, desespero, descontrole, nada disso pode mudar na nossa vida. Eles existem? Existem. Mas Deus não existe? Do mesmo jeito. Não pode mandar. Eu vou crer que tem um Deus que é vivo, porque Ele ressuscitou. Ele é vivo e Ele fez promessas em minha vida e é comigo. Por isso eu vou fazer o quê? Eu vou perseverar. Eu não vou desistir. Eu não vou jamais, porque eu sei que comigo está o Espírito de um Deus que me ama, que me alcança e que tem preparado o melhor para a minha vida. Eu tenho que crer nisso. Isso é fé.
Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos assim ser e desistir diante do primeiro problema, não. Eu não sei se você entende de onde vem a tua esperança, entende isso. Eu não sei se você entende o quanto é importante buscar viver e fazer a justiça do reino de Deus na terra. A gente chama você para se envolver, não é porque nós somos chatos, você vai lá e ajuda, não, é porque quando você se envolve com a justiça do reino de Deus, é quando você se envolve, é só assim que você vive em paz com Deus. É quando você sai do teu lugar e vai lá se mover que você vai saber o que é viver em paz com Deus. Só assim você vai viver enfrentando o que for. Pode vir a tribulação que for, não importa. Em cada uma delas nós seremos fortalecidos e nós vamos ter esperança que nós não estamos sozinhos. Por isso nós vamos vencer sim, em nome de Jesus. Amém. Igreja não é de fé. E nós temos que ter a tal da fé. Saber que Deus jamais abandona um coração humilde, que reconhece que Deus é Ele e que é Ele que pode todas as coisas em nome de Jesus, não nós. É Ele que pode fazer alguma coisa, sabendo que nós somos fracos, mas nós não vamos sozinhos, eu não quero fazer sozinho, porque Deus comigo está, Ele é a fonte da minha esperança, e eu só sei que eu vou conseguir, porque eu sei que Ele está comigo, por mais nada. E aqui não tem obra nenhuma em nome de Jesus. Então, eu encerro hoje, resumindo um pouco esses 3 capítulos, porque tudo que Paulo disse aqui, o Deus que andava longe de nós, porque os nossos sonhos de grandeza nos afastou dele, nós perdemos o jardim, que nós falamos aqui, porque a nossa arrogância nos fez perder o jardim, e é importante que você entenda aqui, veio até nós, Ele veio até nós, e nos deu a oportunidade de nos aproximarmos dele novamente. Mas para isso, não pode ser de qualquer jeito, Ele é santo, Ele é justo, Ele exige de nós o quê? Justificação. Esse processo você tem que aprender. Nós temos que nos tornar justos nos moldes dele, não nosso, não nos moldes do mundo, não naquilo que você acha certo, mas como não tem justiça aqui, Ele veio e nos deu o padrão, ok? Jesus veio e nos ensinou sobre a justiça que serve para Deus. Jesus veio, e mais, porque Ele se fez justiça se ofertando para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz isso. Ele se fez justiça por nós, para perdoar os nossos pecados e nos dar a possibilidade de reconciliação, a possibilidade de salvação novamente. Ele nos deu. Então nós precisamos passar pela justificação. Aí você vai falar, como? Bom, Deus já mandou Jesus Cristo, ok, para nos ensinar e nos dar a promessa de que se nós o recebemos, com Ele estaremos. E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos crer nas promessas dEle. Nós precisamos ser movidos por essas promessas. Isso é muito importante. Precisamos crer em Jesus Cristo. Precisamos crer e aceitar Jesus e o seu sacrifício. Porque se nós cremos, seremos perdoados e teremos posse da nova vida que Cristo veio nos dar. Tem igreja que não faz apelo. Nós fazemos. Por conta disso. Não é bagunçado também, né? Tem igreja que apelo não é uma bagunça. Mas porque tem que passar por esse processo. Porque senão a gente não toma posse e não tem o perdão que só há em Cristo Jesus. E não vai viver o que Jesus pediu. Mas nós temos que ir, nos envolver nas boas obras que Deus preparou de antemão. Para quê? Para confirmar nossa fé, para confirmar nossa justificação, para confirmar que nós somos salvos em Cristo Jesus. Por isso é importante essa igreja participando do reino de Deus, participando de tudo aquilo que Deus coloca em nossa vida em nome de Jesus, amém? Então para Paulo isso é justificação. Quando a gente vai para a igreja e a gente faz, você vê as pessoas aceitando apelo, vindo aqui e tal, é porque precisa passar por esse processo. É isso que a gente insiste aqui, precisa passar por isso. Você vir aqui e dizer que crê que Jesus é o seu Salvador. Quando você faz isso, você está dizendo que Ele é o Senhor da tua vida e você crê que Ele ressuscitou dos mortos. Que Ele é vivo, Ele está aqui hoje para ser o Senhor da minha vida, para conduzir os meus dias. Isso é muito importante. Você crê nas promessas que Deus fez através de Jesus Cristo e por isso você é justificado. Aí você vai fazer o quê? Sentar? Não, vai lá viver as promessas de Deus. Fazer tudo que Deus mandou você fazer em nome de Jesus. Amém? Essa é a justiça de Deus. É isso que cabe para você e para mim. É o que Deus espera em mim e você. E a partir daí, a vida com Deus vai ser. Nós seremos sim um povo abençoado. Nós teremos sim salvação em nome de Jesus. Amém? Amém. Salvação tem na de morte. Tem? Não tem, mas precisa. Em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que quer ser salvo aqui? Amém. Tem, glória a Deus. Se tem, aplauda o Senhor. Porque é isso. É isso, né? Fica de pé.